Ô Boi, ontem saiu uma notícia nos principais jornais a respeito de um possível atentado que o Lula sofreria na visita dele ao Pará, né? Prenderam um maluco, um bolsonarista doente que estava planejando dar um tiro ou uma facada na barriga do Lula quando ele estivesse por lá, né? Antes de entrar no assunto, deixa um comentário, curte aí, compartilha, dá essa força pro nosso canal, valeu? A esquerda precisa muito crescer nas redes sociais. É importante dessa notícia falar que a pessoa já está presa, né? Então quer dizer, a Polícia Federal chegou, teve a denúncia, foi lá, averigou e prendeu o cara. Não era uma brincadeira, porque depois não vem falar que o cara falou por falar, não. Se prendeu é porque os indícios estavam mostrando que havia necessidade de prender porque a pessoa era perigosa. Já estava se informando onde o Lula ia estar hospedado, falou que ia dar um tiro na barriga do Lula, esse tipo de coisa aí, né? Então, cara, mas eu não gosto de falar que esse povo é doente. Eu acho que esse povo sabe muito bem o que tá fazendo. Isso é gente ruim, velho. Isso é gente ruim. Então, ainda bem que a polícia prendeu. Porque onde nós vamos chegar desse jeito? Não é a primeira, hein? Nós comentamos sobre um atentado ao Lula que estava sendo organizado, se eu não me engano, era no dia da posse, não foi? Que nós comentamos aqui. Então, esse que a polícia já consegue evitar é o segundo. É o segundo. Essa galera emergiu do esgoto, né? Eles tinham, como a gente fala, eles sempre tiveram representatividade com o Bolsonaro na presidência. E o Brasil tá cheio dessa gente, infelizmente. São períodos, a gente está passando por um período que não vai ser fácil superar. E o Lula é um cara que a gente sempre soube que gosta de viajar, gosta de fazer as entregas, verificar como estão os programas do governo. E é um cara que vai, infelizmente, vai passar por esse perigo. E eu acho que essa é a segunda vez, como você disse. Mas eu acho que nós temos que redobrar ou até triplicar a atenção, porque com esses caras não dá para brincar, né, Boi? E ele tem nada mais, nada menos do que casos onde ele é investigado por relação com grilagem de terras e garimpo ilegal na região. O Lula, como você disse, está aí fazendo essas agendas dele. Essa daí seria agora de 4, será, né? De 4 a 7, que vai ter a cúpula da Amazônia lá no Pará, né? E hoje o Lula comentou esse caso. Ele estava lá em Parintins, se eu não me engano, isso mesmo. Ele fez um discurso no município de Parintins, Amazônia, falando sobre isso. E o que o Lula fez? Ele falou, primeiro, que se eu tivesse que ter medo, eu não tinha nem nascido, não seria presidente. Quer dizer, já tá... Também é isso mesmo, né? Não vai se acovardar diante desse tipo de fato aí. E ele pediu desculpa para a população, porque às vezes ele fala assim, poxa, é tão difícil eu voltar num lugar, né? Porque o político vai lá, pede voto, depois nunca mais volta. Eu não, eu quero estar onde o governo está fazendo as coisas, eu quero ver a população, eu quero que as pessoas me vejam, eu quero estar próximo. E aí ele falou, me colocaram hoje aqui num carro blindado, vidro fumê, e as pessoas querendo me ver, e eu não conseguia ver as pessoas, nem elas conseguiam me ver. E aí ele pede desculpas, porque ele fala que não vai mais acontecer isso, porque ele não quer ficar andando nesse tipo de carro blindado, e ele não quer se afastar das pessoas. E é isso que quando o bolsonarista fala, põe o Lula na rua, então, não sei o quê. Não é porque o povo não quer abraçar o Lula, o povo quer abraçar o Lula. É porque eles sabem que no meio dele, na turma deles, tem um monte de bandido que pode fazer esse tipo de estupidez aí. Porque é lotado de bandido, né? Sem lotado. dúvida. Então eles já ficam falando isso porque já é uma ameaça. Eles falam, se o Lula for onde ele estiver desprotegido, vai ter um nosso lá que vai fazer uma barbaridade qualquer com ele. Nesse caso desse atentado, o cara já estava premeditando tudo, né? Mas, Boi, o lance do carro blindado e tudo mais, vidro escuro... É precaução da PF, a polícia sabe. Não, a polícia tem razão, é que o Lula que não quer, né? Mas é complicado, cara. A gente que zela por qualquer vida, principalmente do nosso presidente, infelizmente o Lula ele precisa rever isso também. Se não começar a prender esses caras, aí ó, ótimo exemplo, tá preso. Tá preso. É assim que resolve. É assim que resolve. E tem que mofar lá dentro. E tem que mofar Mais mesmo. um vagabundo, viu?